Fala galera do nono ano, aqui é o professor Éder e hoje, na nossa aula 3, falaremos um pouco da questão do meio ambiente na China, né? Como que essa grande população da China, esse grande processo produtivo está interferindo na questão do meio ambiente do país, né? Então vamos lá para o texto. Então retomando aqui, China, meio ambiente, poluição na China. O governo chinês priorizou o crescimento econômico em detrimento da conservação do meio ambiente. Assim, a China se depara atualmente com sérios problemas ambientais decorrentes da poluição. Então, isso foi uma escolha do governo chinês, né? Foi uma questão econômica que a China tinha um grande potencial para desenvolvimento industrial e foi feito dessa forma, né? Um país com uma grande população, com um grande parque industrial, começou a desenvolver muito a sua indústria. E hoje pode-se dizer que a China é o grande parque industrial do mundo, né? A maioria dos produtos que utilizamos, seja aqui no Brasil, seja em qualquer outro país, grande parte desses produtos são fabricados na China. Então, essa escolha por ser a grande motor da economia do mundo fez com que os problemas ambientais começassem a ter um destaque também. Então, contaminação das águas. Há anos, a contaminação das águas vem sendo apontado como um dos mais graves problemas ambientais e de saúde pública na China. Os produtos químicos lançados nos rios e lagos constituem o principal fonte de contaminação e atingem os reservatórios subterrâneos. Muitos desses produtos são tóxicos e nocivos à saúde humana. Diante da gravidade da situação, as autoridades chinesas pretendem investir maciçamente na limpeza de rios e fontes de água potável nos próximos anos, endurecendo as leis ambientais e intensificando a fiscalização. Então, eles estão percebendo que essa contaminação, essa poluição das águas está afetando a população, né? Está afetando o desenvolvimento, então eles estão pretendendo endurecer um pouco essas políticas aí de preservação ambiental para tentar reverter esse quadro. Outro grande problema também é a questão da poluição atmosférica. Então, vamos lá. Em virtude do alto consumo de combustíveis fósseis em indústrias e termoelétricas e do aumento considerável do número de veículos automotores que circulam pelas populosas cidades chinesas, a poluição atmosférica se agravou. As ruas e avenidas são chaminés das cidades modernas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a poluição do ar provoca anualmente a morte de mais de 7 milhões de habitantes das grandes cidades do mundo. Lentamente, a vida nos grandes centros urbanos transforma pessoas saudáveis em doentes crônicos, podendo causar a morte em decorrência da exposição aos poluentes lançados na atmosfera pelo escapamento dos veículos. Então, a poluição ela é um grande mal para a humanidade, porque além de agravamento de doenças nas pessoas saudáveis, essas pessoas também muitas vezes vão encher os hospitais, vão não poder trabalhar, não vai ser uma força produtiva a menos no mercado de trabalho, né? Então a economia vai sentir. Então, muitas vezes, alguns governantes falam que ou se preserva o meio ambiente ou se dá uma importância para a economia. Isso é errado, porque uma coisa está ligada com a outra. Sem uma preservação ambiental, sem manter as pessoas saudáveis, a economia ela também vai decair cada vez mais. Essa é uma relação com a questão da Covid-19. Né? Enquanto não tiver uma vacinação maciça na população brasileira, agora falando especificamente do nosso caso, a economia vai ficar patinando. Né? A gente vai ficar ainda nesse fecha o comércio, abre o comércio, diminui leito de UTI, aumenta. Então, para a gente sair desse momento que a gente está aqui, a gente precisa vacinar grande parte da população. Isso também tem relação com esse problema da China, ok? Então, a partir disso, pessoal, vocês vão responder duas questões. Aí a primeira, explique a frase: as ruas e avenidas são chaminés das cidades modernas. Então tá aí no texto, se vocês quiserem dar uma lida aí para responder, fiquem à vontade. E a 2, como a contaminação das águas e a poluição atmosférica afetam a saúde das pessoas? De que forma essa realidade pode ser revertida? Então, como alterar essa questão bastante grave, especificamente aí da China, mas que não é só da China, né? A gente sabe que isso existe praticamente no mundo todo.
né? Então aqui no Brasil também não é diferente. Então como reverter esse quadro? Certo, nono ano? Ficamos por aqui na semana 3. Próxima semana aí com um novo tema. Bons estudos e até a próxima.